E em quinto e último lugar, irmãos, baseado nesse texto, uma outra atitude reprovável, uma outra atitude condenável, aceitar acordos pecaminosos. O que aconteceu? Eles resolveram vender a propriedade e dar todo o dinheiro. Mas Pedro diz aqui: por que vocês resolveram reter parte? Porque eles fizeram um acordo. Quando eles viram o dinheiro, quem sabe Safira chegou assim para o Ananias e disse: querido, olha que grande quantidade de dinheiro, né? Eu estou precisando reformar a casa, né? Eu estou precisando, já vem do Ananias também, cadê? Eu estou precisando reformar a casa. Olha como é que está a nossa casa. E a metade desse dinheiro vai dar para fazer. Olha a nossa cozinha como ela está, toda raspada. Precisamos fazer uma reforma nos nossos armários. E olha o jogo de sofá, está todo furado. E aí, Ananias olhou para ela e disse: querida, eu acho que, não sei, eu acho que você tem razão. Ou quem sabe, Ananias falou para a mulher, né? Querida, a minha carruagem, ela está precisando de uma reforma. E quem sabe, né? Metade desse dinheiro aí já daria para fazer a reforma nessa carruagem. Vamos reformar. Aí nós saímos da cidade aí com um carro novo, um carro zero. Todo mundo vai ver. Temos bastante dinheiro para a igreja e Deus nos prosperou ainda. Que maravilha! Quem sabe, irmãos, um fez uma proposta para o outro. Eles, de comum acordo, eles chegaram num acordo. Tá bom, vamos fazer isto, vamos usar o dinheiro, e ninguém precisa saber, afinal de contas, foi entre eu, você e Deus que nós fizemos o propósito. Ninguém mais está sabendo, mas o Espírito de Deus estava revelando para Pedro, aleluia. Eles não sabiam disso. Prezados, muitas vezes nós somos convidados a entrar em acordos pecaminosos. Eu me lembro há muitos anos atrás, não sei se foi 94, tinha empresa de todo lá no Distrito Industrial, que era sócio com meu irmão, e o comprador da prefeitura disse: olha, nós precisamos comprar tal coisa, assim, só que é o seguinte, nós precisamos de 5% que é a propina. Eu disse: olha, sinto muito, mas aqui eu não trabalho dessa forma, não trabalho. Nunca mais eu conseguiria dizer para vender para eles. Porque se você não entra num acordo pecaminoso, mas às vezes é preciso fazer, né? Você vai perder as vendas. O problema é dele. Não. Nós somos o passivo. Somos os corruptos passivos. Ele é o ativo, nós somos o passivo. Você está aceitando a corrupção. Você está aceitando o acordo pecaminoso. Eu tinha um vendedor que trabalhava na região de Rancharia, Paraguaçu Paulista, Bastos, e um dia o vendedor disse: olha, Sérgio, eu vendi um tombo lá para o prefeito da cidade tal, do PT, e eu fiz um acordo com ele, e eu preciso passar um dinheiro para ele, então ele vai ligar para você e você passa o dinheiro para ele. Eu disse: olha, eu sinto muito, o acordo que você fez com ele, eu posso cumprir. Não vou cumprir. E eu recebi a ligação do prefeito. O prefeito me ligou: olha, eu sou o fulano de tal da prefeitura de Bastos, e o seu vendedor disse que você não quer passar a parte que é minha. Eu falei: não trabalho dessa forma. E era justamente naquele tempo que as corrupções estavam pipocando em todo o Brasil. Eu disse para ele: está vendo o que está acontecendo em todo o Brasil? Eu falei: que partido você é? Eu sou do PT, então só podia ser realmente do PT. Só espero que tenha alguém petista aqui, porque é um partido que está aceitando acordo pecaminoso. Ainda hoje está acontecendo isso no Brasil. Então, prezado,
precisamos muitas vezes rejeitar esses acordos pecaminosos, porque nós vamos sofrer as consequências disso. Aquilo que muitas vezes pode ser uma coisa boa no momento, vai ser maldição mais tarde. Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, Deus disse para Moisés: quando vocês entrarem naquela terra, vocês não façam aliança com aquele povo, porque aquele povo é um povo corrupto, aquele povo precisa ser destruído. Com nenhuma nação daquele lugar de Canaã vocês façam acordo, vocês entrem em aliança, vocês têm que entrar lá e destruir tudo. Talvez hoje, nesse pensamento que temos hoje, né, que o bandido é vítima da sociedade, o malfeitor é vítima da sociedade, isso soa assim como uma coisa ruim, né? Mas quando você pensa que aquelas nações que estavam lá em Canaã, que eram nações que sacrificavam os seus filhos no fogo a Moloque, a Bíblia diz, irmãos, que eles entregavam as crianças inocentes para serem queimadas nos braços de Moloque, vivas. Ateavam fogo e começavam a queimar, e para sufocar, para esconder o grito das crianças, eles começavam a bater batuque e gritar forte, e a criança era queimada. As crianças eram queimadas vivas, eram sacrificadas, e aquilo tinha subido até a memória de Deus, e Deus disse: não entre em aliança com aquele povo. E Moisés se foi, Josué assume a liderança, ele conquista Jericó, conquista Ai, e um dia eles estão reunidos lá, de repente chega um grupo de pessoas: olha, nós somos de um país tão distante, e nós viemos aqui porque nós ouvimos falar do nosso Deus, nós ouvimos falar do que Deus tem feito, nós ouvimos falar do que Deus fez no Egito, nós ouvimos falar que Deus está com vocês, e nós queremos fazer uma aliança com vocês, porque eu sei que Deus está com vocês, e quando nós precisarmos da ajuda de vocês, vocês venham ao nosso encontro. E o que aconteceu, meus prezados? Josué, com os líderes, não buscaram a Deus, não consultaram a Deus, e fizeram aliança com aquele povo, fez aliança com aquele povo. 3 dias depois, o que aconteceu? Veio a surpresa. Aquele povo, aqueles homens ali com cara de inocente, e disseram que o pão que eles tinham pegado na casa já estava seco e bolorento. A sandália deles já tinha até estragado tudo, de tanto que eles andaram. Era o povo ali de Canaã, que entraram em aliança com o povo que Deus havia dito: não entre em aliança. E qual foi a consequência, meus prezados? Uns anos mais tarde, não tinha nada a ver com Josué. Uns anos mais tarde, quando Saul é rei de Israel, ele mata os gibeonitas, que é esse povo que veio fazer aliança com Moisés. Ele comete uma carnificina e mata centenas de milhares de gibeonitas. E o que aconteceu? No reinado de Davi, depois do reinado de Saul, a Bíblia diz que vem uma seca de 3 anos sobre a terra. E Davi vai consultar a Deus, vai buscar a Deus para saber por que estava acontecendo aquela maldição. Eles eram povo de Deus, mas estavam sendo amaldiçoados com a seca. E Deus diz: porque Saul quebrou a aliança que tinha com os gibeonitas. E Davi faz, prezados, vai conversar com o chefe dos gibeonitas e diz: o que vocês querem? Porque tinha que haver agora uma retribuição. Nós não queremos dinheiro, nós não queremos prata, nós queremos 7 filhos do rei Saul para nós tirarmos a cabeça deles aqui. O que fez Davi, prezados? Entregou aqueles homens para que eles fossem sacrificados, e a maldição que estava sobre a nação de Israel foi remida. Por quê, prezados? Por causa de uma aliança que havia sido feita no passado. Existem coisas que os seus antepassados fizeram, que os seus avós, seus avós fizeram, e que muitas vezes estão influenciando a sua vida. Eu já disse aqui, nós somos consequência do pecado de Adão. Nós dissemos aqui há um tempo atrás, nós somos consequência
há milhares e milhares de anos, muito mais, quem sabe, parente que nós temos hoje, que fizeram aliança com o diabo, e nós precisamos muitas vezes fazer uma oração de desligamento, de rompimento, de pedir perdão pelos nossos antepassados, que viveram na idolatria, que viveram no pecado. Nós precisamos pedir perdão a Deus e purificação, para que muitas vezes essas coisas saiam de sobre a nossa vida. Davi não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo, não foi ele que fez, mas veio como consequência de uma aliança que foi feita debaixo da contrariedade da vontade de Deus. Então, prezado, nós precisamos cada dia estarmos atentos, não aceitar o pecaminoso, nem que seja um bonitinho ou uma bonitinha. O que diz a palavra de Deus? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que é um jugo desigual? O jugo desigual é você colocar um boi, como usava boi, um boi e um jumento para puxar o arado, porque eles eram ligados por um instrumento, uma madeira, colocavam um jugo e um outro, os dois eram ligados. Não podia aprender um jugo desigual. Não podia pegar um boi forte e um bezerrinho fraco e colocar para puxar o arado. Não é para se prender a um jugo desigual. Não é para fazer aliança com as trevas. Nós não temos nada a ver com as trevas. Que comunhão pode haver a luz com as trevas, meus prezados? Comunhão entre Cristo e o diabo. Nós não podemos entrar em aliança, porque isso aqui, meus prezados, é um acordo pecaminoso. Josué não sofreu as consequências do acordo, mas a nação sofreu. Não vamos fazer coisas que, quem sabe, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos venham sofrer por aquilo que nós fizemos e muitas vezes não consertou diante de Deus. Se nós tivermos consciência, se nós soubermos de alguma coisa que foi feita no passado, não importa quanto tempo faz, porque o pecado não fica velho, o pecado não envelhece, ele não é esquecido de Deus. Quanto tempo faz? Pode ser centenas de anos, pode 20 anos, 10 anos, 15 anos. Se nós fizermos alguma coisa e nunca foi levado diante de Deus, e nunca foi falado para Deus, este foi um acordo pecaminoso que eu fiz, isso ainda, prezado, está diante de Deus, e muitas vezes pode haver maldição na minha família, pode haver maldição na família dos meus filhos. Então a palavra de Deus recomenda, prezados, não vos prendais ao jugo. Então, prezado, diante de atitudes reprováveis, é imitar quando não há verdade e sinceridade. Não houve verdade e sinceridade na terça-feira. Uma outra atitude reprovável que nós temos aqui é mentir aos homens e a Deus. Ainda que nós possamos mentir aos homens e fique encoberto, diante de Deus não ficará encoberto. Uma outra atitude reprovável é ser infiel no que foi proposto. Se propusemos alguma coisa, ainda que nenhuma pessoa esteja sabendo, mas se você propôs diante de Deus, é melhor fazer aquilo que propôs. Eu me propus jejuar, eu me propus orar, eu me propus ler a Bíblia. É preciso cumprir o proposto. Uma outra atitude reprovável é deixar de avisar que o pecado mata. Ninguém foi avisar a coitada da mulher. Ela poderia ser culpada, né? Como muitos foram culpados depois de serem mortos, que foram avisados. E em último lugar, pesados, uma outra atitude reprovável é aceitar acordos pecaminosos. Uma mensagem em uma tonalidade negativa, mas às vezes é preciso, porque muitas vezes nós precisamos ser despertados pelas verdades de Deus. Amém?